Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro do ano de 2022. Sou o pastor Siqueira e estou aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1 diz assim: Não julgue para que não seja julgado, porque com o juízo com que julga, será julgado, e com a medida que você mede, também você será medido pelas pessoas. Meu irmão, minha irmã, eu tenho analisado muito sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E me perguntaram ontem o que eu achava disso tudo. Se eu estava preocupado, se eu estava com medo em relação a como vai ser a partir do ano que vem. E eu disse, a minha preocupação maior não é com o que vai acontecer o ano que vem, porque se eu entreguei a minha vida, a minha família, se eu entreguei o meu coração para Deus, Ele tem tomado conta. É Ele que zela, é Ele que dirige e é Ele que faz. Mas a minha preocupação hoje é com a igreja. O que tornou a igreja? O que tornou os irmãos? A igreja que era para ser um lugar onde tivesse adoração, onde tivesse o amor, onde tivesse o evangelho. A igreja hoje se tornou um tribunal. A igreja julga, sentencia e condena. A igreja acusa. A igreja incentiva o membro a ter ódio. E você parou para pensar que o problema não está sendo do outro lado? O demônio não está lá do outro lado. O demônio está operando no meio das famílias, está operando no meio da igreja, dividindo opiniões, e hoje as oportunidades que era para falar de coisas de Deus estão desabafando, dando opinião sobre a política. Você parou para analisar sobre isso? Famílias brigando, perdendo o amor, ficando de mal, amigos, pessoas sendo bloqueadas no WhatsApp. E adivinha quem são? São os crentes. São aqueles que se diz cristão, são aqueles que se diz luz. Pastor Siqueira, mas o Senhor também é pastor, o Senhor é cristão, sim. E não me excluo do meio dessa badernagem, desse julgamento, dessas acusações. Não é assim? Então o diabo não está do outro lado. Ele está infiltrado no coração daquele que era para ter o Espírito Santo. Você não vê o outro lado brigando, xingando, fazendo baderna. Mas aqui do nosso lado, nós estamos brigando, irado, preocupado com o nosso dia de amanhã. E Salomão falava, para que se preocupar? Os passarinhos não trabalham, os passarinhos, têm o que comer e cantam todo o amanhecer louvando a Deus e agradecendo a Deus. E o evangelista Mateus então diz, olha, não julga para que não sejais julgado. Porque com o mesmo juízo que você está julgando, você será julgado. E com a medida com que mede, alguém vai medir você da mesma forma. O sermão da montanha. Se nós aprendemos a tratar as pessoas com amor, nós vamos receber amor. Mas se nós ocupamos e emprestamos os nossos lábios para o diabo, vai sair só coisas ruins, coisas que ofendem, palavras ofensivas. Está na hora da gente mudar. O Senhor, Ele tirou a máscara de muitas pessoas e vem tirando, vem derrubando. A palavra de Deus diz nos Salmos que os olhos dele estão sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Significa que não está tendo.
Mas nós podemos sim colocar na nossa mente e no nosso coração que nós precisamos mudar esta história. Precisamos chamar o nosso irmão e pedir perdão. O pastor precisa convocar a sua igreja e pedir perdão. O pastor precisa convocar a sua igreja e ensinar que o nosso foco, que a nossa missão não é apontar, julgar, condenar. A nossa missão é interceder, orar, para que Deus faça obra na vida das pessoas. Assim como a gente era um lixo e alguém acreditou, assim como nós éramos perdidos nos vícios, na prostituição, no adultério. Aquela mulher estava sendo apedrejada por palavras e estava a ponto de ser apedrejada com pedras. E Jesus então vê aquela cena, quando eles trazem aquela mulher pega em adultério e pergunta para ele, na lei de Moisés, tal coisa tem que ser executada da forma que a lei manda. Então nós vamos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. A palavra de Deus é tão linda que diz que Jesus escrevia na terra, então olha para aquele povo e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram levantando um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus olha para aquela mulher então e diz, cadê os teus acusadores? E a mulher disse, não sei, foram embora. Vá então, porque eu também não te condeno. Sabe o que nós aprendemos aqui neste dia, meu irmão, minha irmã? Que nós temos que aprender a ter mudança na nossa vida espiritual. Que nós precisamos ainda estar reconciliando com Deus, nos convertendo, porque de cristão nem eu e você temos nada. Falamos, acusamos, julgamos, brigamos com os irmãos, jogamos pedra. Quantas pedras nós atiramos naquele que nós falamos que continua errado? Quantas pedras que nós jogamos naquela que nós falamos que continua errado? Mas nós queremos mudança para a nossa vida, nós queremos o perdão para a nossa vida, nós queremos que as pessoas nos entendam e que nos amam. Mas o meu coração está cheio de rapina, de ódio. Então o demônio não está do outro lado, continua achando brecha na minha vida. O demônio continua colocando ira no meu coração e raiva, coisa que não pode haver na minha vida e nem na sua vida, minha irmã, meu irmão. É tempo de reconciliar, é tempo de pedir perdão para Deus. É tempo da gente ajoelhar, não para acusar, mas pedir que o Senhor trabalhe, mude as situações. Quantas pessoas foram no cemitério ontem chorar por aquele que partiu? Mas quando estava vivo ou viva, não soube dar o devido valor, o amor preciso, necessário. E a saudade bateu porque talvez se a pessoa pudesse voltar no tempo, agiria diferente. Nós não podemos voltar no tempo, mas nós podemos começar a fazer diferente a partir de agora. Eu peço perdão para Deus por minhas palavras de julgamento ofensivas, porque se eu acuso o meu irmão, a minha irmã, que é a imagem e semelhança do Criador, eu estou julgando a mim mesmo, porque se eu não amo ele, da mesma forma que eu deveria amar, eu também estou me odiando.
Mas Jesus está com as suas mãos estendidas nesta manhã, neste dia, para pegar nas tuas mãos e dizer: eu te perdoo. Da mesma forma que eu te perdoo, você também tem que aprender a perdoar. Da mesma forma que eu acredito em você, você também precisa acreditar em alguém. Jesus sabe que a gente mente, às vezes, que nós prometemos algo para Ele, mas Ele mesmo assim acredita. E o porquê que nós não damos o devido crédito para as pessoas? A gente antecipa o trabalhar das pessoas, a gente antecipa a conduta das pessoas, sem mesmo estar, sem mesmo viver, conviver, e isso é em geral. É no trabalho, é na igreja, é na família, é na vizinhança. E Jesus está às portas, está voltando. E se encontrar eu e você agindo do jeito que nós estamos agindo, nós vamos ficar. Que Deus abençoe tua vida, minha irmã. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão. E que sejamos ímpar, que possamos andar na contramão deste mundo, não a favor das coisas deste mundo. Porque o nosso negócio não é aqui nesta terra, o nosso negócio é lá no céu, é com Jesus. Amém? Deus abençoe.